Paz do Senhor, meus amados, aqui em Neemias 13, versículo 4, restaurada a manutenção dos levitas. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Os levitas cuidavam da obra do Senhor, meus amados irmãos. E quando a manutenção deles não era mais dada, dízimo, oferta lá, então eles eram obrigados a abandonar o serviço da qual foram chamados para fazer. E ali a chama do altar ela se apagava. Então Deus permitia que os inimigos invadissem a terra, porque a Bíblia diz que a chama arderá continuamente no altar. Então, sem os levitas lá dentro para poder fazer esse serviço, a chama se apagava. Mas a culpa não estava sendo somente dos levitas. A culpa estava sendo das pessoas, tá? Que por conta de as corrupções de alguns sacerdotes, algumas pessoas, eles pararam ali de contribuir, fazer as suas contribuições, forçando então os levitas a procurar um trabalho secular. E por quê? Porque os levitas não é como padre, né? Padre que não casa, mas os levitas tinham famílias, então eles tinham filhos para alimentar. Então, se não entra a contribuição para o sustento dos filhos naquela época, né? Então também dá-se a entender que automaticamente os filhos passariam necessidade, porque eles não tinham nenhuma herança na vida secular, nenhuma herança. Deus cuidava deles através da vida das outras tribos, quando ali contribuíam. Então o rei Zedequias, né, ele aqui em 2 Crônicas 31, versículo 4 diz: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então, assim, foi dada uma ordem aqui, né, ó, irmãos? Tá ordenado aqui, tá? E tem até uma parte aqui que ele fala que aquele que não contribuir, que não der, tinha que morrer. Tá escrito aqui, se eu não me engano, ou em Esdras ou em Neemias, onde vai falar a respeito disso. Deixa eu procurar aqui rapidamente. Tá aqui, ó. Esdras, capítulo 7, aqui o versículo 24 diz assim, ó, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E diz assim, ó, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado à morte ou ao desterro, certo? Condenado à morte ou ao desterro, ou à confiscação de bens. Então, quem não exercesse o bem para com o levita do Senhor, a Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus ele promete as tribos de Isaac, as tribos de Israel, a Bíblia diz que a descendência seria tão grande que iria de uma extremidade à outra da terra, tá? Então significa que quando a gente vai aqui em Jeremias, capítulo 33, olha só o que diz aqui, Jeremias 33, versículo, Jeremias 33, versículo 20 e 21. Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas e sacerdotes, meus ministros. Então assim, ó, se alguém pudesse invalidar a aliança de Deus feita com dia e noite, de sorte que não houvesse nem noite nem dia ao seu tempo, também essa pessoa que invalidasse isso também invalidaria a aliança de Deus com Davi, com os sacerdotes e levitas. Então, enquanto existe dia, meu irmão, enquanto existe noite, sempre vai haver um rei levantado por Deus em algum lugar na face da terra. Enquanto existe dia, existe noite, sempre haverá um sacerdote, um levita, um ministro do Senhor debaixo dos céus. Então, enquanto existe noite, existe dia, você vai poder dizimar, vai poder ofertar, vai poder adorar, vai poder congregar, vai poder amar, vai poder abraçar, vai poder seguir as leis de Deus, certas leis de Deus, né? As leis honestas, né? De formas honestas. Se você que recebe dízimo, você tem que contribuir
com os seus dízimos para fazer justamente a obra do Senhor Jesus na terra, né? Não é primeiramente para você comprar o seu carro importado, nem a sua mansão, não. Porque se você olhar para os sacerdotes levitas daquela época, eles nem lugar para morar deles mesmo não tinha, certo? Então o que que acontece? Tudo ali, eles trabalhavam no templo, fazia a obra de Deus no templo, até que começou aí a patifaria, né? Quando lá em Malaquias fala acerca dos roubos, né? Vós todos me roubais, no dízimo da oferta a nação toda. Principalmente os sacerdotes levitas estavam já avacalhando e roubando também, comprando suas fazendas. É por isso que quando Jesus chega no templo, ele começa a expulsar os que compram e os que vendem no templo, porque está escrito lá em Deuteronômio que se o lugar da oferta for longe, então você venderia ali o cereal e levava o dinheiro em mãos. Chegava lá em mãos, o que que acontece? O sacerdote, o levita, já tinha uma fazenda lá para te vender o animal para você sacrificar. Se você levasse um animal mais ou menos limpo e tal, eles achavam um defeito naquele animal para poder vender outro para você. Então, assim, estava existindo muito engano, como também está existindo nos dias de hoje. Certo? Então a Bíblia diz que se na queda dos judeus veio a plenitude, veio a salvação aos gentios, quanto mais na sua plenitude. Então dá-se a entender que a culpa do mundo estar ruim é a queda dos judeus, é a queda da igreja, é a queda das pessoas que é para fazer a coisa certa e estão fazendo a coisa errada. Que Deus venha ter misericórdia de nós e nos ensinar na sua presença em nome de Jesus.